Nesse vídeo eu vou fazer o aporte do mês de fevereiro aqui da carteira do canal. E como estamos ainda montando nossa carteira de investimentos, nesse primeiro momento estamos focados em criar uma carteira de fundos imobiliários diversificada tanto no segmento como nos próprios fundos. Olá, eu sou o Henrique e o intuito desse canal é te ajudar a sair das dívidas e usar bem o seu suado dinheiro. Então, se esse tema é importante para você, se inscreve aí no canal, porque aqui toda semana vamos falar de investimentos, renda extra e economia. Bom, no mês passado iniciamos nossa carteira com o MXRF11, que é um fundo de papel, e compramos 100 cotas desse fundo. A gente viu que basicamente o retorno dessas 100 cotas já vai nos permitir comprar mais uma cota, e aí começamos a fazer os juros compostos trabalhar para nós. Agora o nosso aporte vai ser baseado em duas estratégias. A primeira, valorização das cotas, e a segunda, rentabilidade mais valorização. A estratégia de valorização das cotas é quando você procura ali bons fundos com um PVP menor que 1, ou seja, que o valor da cota está menor do que teoricamente deveria estar. E isso, desde que o fundo seja bom, pode ser uma ótima oportunidade a longo prazo de valorização. Mas fique ligado, viu? Eu falei que tem que ser bons fundos. E como você vai analisar se um fundo é bom ou não? Estudando sobre ele, não tem outro jeito. A forma que eu utilizo é lendo o relatório gerencial do fundo, os fatos relevantes e também analisando as últimas estatísticas. Existem vários sites que te ajudam nisso. Eu uso o Status Invest, mas você pode usar qualquer um, aquele que se adaptar melhor para você. Então aqui no site do Status Invest você tem todas as informações que você precisar aí, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Eu uso esse site, acho ele bem completo, mas como eu disse, você pode usar o site que mais se adequar aí à sua necessidade, ok? Aqui, por exemplo, em fundos imobiliários, você pode vir aqui na aba Tudo sobre FIIs e você pode estudar sobre cada um dos FIIs que te interessa nesse momento. Aqui vamos dar como exemplo um fundo que está em alta. Vamos pegar aqui um fundo aleatoriamente. Então aqui nós temos o BCRI11, é um fundo aleatório, tá? A gente está só simulando que vamos investir nesse fundo, então a gente está analisando para você entender esse site. Aqui você tem informações preciosas, você tem o valor da cota nos últimos 5 anos, você tem uma informação aqui interessante, o mínimo que a cota atingiu nas últimas 52 semanas foi o valor de R$ 91,81 e você tem aí o máximo nas últimas 52 semanas, R$ 111,50. Você vê que esse fundo está pagando dividend yield muito interessante, de 15,48% ao ano. E aí, quando você vai analisar um fundo, eu analiso o PVP, neste momento ele está em 0,93, menor que 1, ou seja, a cota teoricamente ela está mais barata. Claro que a gente tem que analisar o porquê disso, tentar entender o que está acontecendo com o fundo. Você pode vir aqui também e olhar a liquidez média diária, isso é muito importante. E você tem vários outros tipos de informações. Por exemplo, aqui é o que a gente gosta, né? Os seus dividendos. No mês de dezembro, ele pagou R$ 1. No mês de novembro ele também pagou R$ 1 e assim vai. Aqui você tem todas as informações que você desejar. E agora o mais importante, na minha opinião, é você ler o relatório gerencial, saber o que está acontecendo com o fundo, saber as informações que a própria administradora do fundo passa para você. Como você vai fazer isso? Aqui nesse site, basta você vir em comunicado. E aí você tem aqui todos os comunicados que são passados aí aos cotistas. Por exemplo, se a gente quiser ver o relatório gerencial desse fundo, a gente abre aqui, ó. E aí cabe a você estudar esse relatório gerencial, entender no que esse fundo aplica o seu dinheiro, entender quais são os indexadores dessa carteira, enfim, aí cabe a você deixar a preguiça de lado e estudar sobre o fundo, saber onde você está colocando o seu dinheiro. Bom, a segunda estratégia que eu vou utilizar para definir quais os fundos eu vou investir, ela é 2 em 1, é rentabilidade e valorização. Um fundo, quando ele está com PVP muito abaixo de 1, geralmente o dividend yield desse fundo não vai estar tão interessante. Porém, estudando bem e analisando os fundos, é possível sim encontrar oportunidades interessantes de fundo com uma boa rentabilidade e um PVP abaixo de 1. É como eu sempre friso, é importante você analisar o fundo. Essas variáveis de PVP e dividend yield é apenas para eu selecionar algumas opções. Depois de selecionadas, eu passo para a segunda etapa do processo, que é estudar o fundo, como eu já te mostrei aqui, lendo os relatórios gerenciais e as outras informações.
Para esse mês, eu selecionei 3 fundos que eu acho que são interessantes ter na carteira aqui do canal. O primeiro fundo que eu selecionei é o VISC11, que é um fundo de shoppings. Se a gente for analisar aqui o seu histórico nos últimos 5 anos, nós podemos ver que nesse momento a sua cota está em R$ 102,18 e aqui a gente tem o histórico. No seu momento de alta, essa cota chegou a atingir R$ 143, isso lá em janeiro de 2020. Depois nós tivemos aqui uma queda muito forte, chegou a bater 80, R$ 72 em março de 2020, né? Aqui com certeza aconteceu algo que impactou muito, e a gente sabe o que foi, né? Aconteceu algo aí que impactou não só aqui os fundos imobiliários de shoppings, mas também o mundo inteiro. A gente sabe o que foi, não precisa nem de comentar aqui. E aí, a gente tem aí o fundo saindo do buraco, por assim dizer. Nós temos aí uma melhora do cenário dos shoppings, uma maior flexibilização. Então a gente vê aí o valor da cota dando uma melhorada em vista desse cenário aqui, mas bem longe desse cenário aqui. Enfim, aqui você faz a análise aí dos últimos anos, dos últimos 5 anos, o último ano, para você entender mais de perto qual foi a oscilação dessas cotas. Isso é muito importante estar olhando. Aqui tem uma informação muito interessante, que é o dividend yield. Então esse fundo está pagando aí 8,62% ao ano. Não é um dividend yield interessante, mas lembra que a gente falou da estratégia? Aqui nesse fundo imobiliário a gente vai usar a estratégia de valorização das cotas. Eu entendo que esse segmento de shopping ainda está enfrentando um pouco de dificuldade. A gente tem que se atentar também ao que está acontecendo atualmente, essa informação das lojas americanas, esse problema das lojas americanas. A gente sabe aí que as lojas americanas estão presentes praticamente em todos os shoppings e a gente sabe que as lojas americanas pediu recuperação judicial, então a gente tem que ter atenção aqui e por esse motivo a gente vai investir uma pequena parte aí do nosso aporte de fevereiro nesse fundo que é do segmento de shoppings. Outras informações relevantes que a gente pode ver aqui, ó, 0,82 o seu PVP, ou seja, está abaixo de 1, então a gente entende como uma boa oportunidade a longo prazo dessa cota se valorizar. Nós temos uma liquidez média diária muito interessante, uma liquidez alta, e aqui nós temos o que a gente gosta, né, que é os seus dividendos. Em dezembro esse fundo pagou 85 centavos por cota, em novembro ele pagou 76. Aqui embaixo nós temos inclusive aí o valor pago em janeiro, 82 centavos. Então é um fundo muito interessante. E como eu disse, tem outras informações que é de grande relevância você está olhando. Aqui em comunicado, você vem para essas informações para você saber tudo sobre o fundo. Então no relatório gerencial, a gente pode abrir aqui esse relatório gerencial e a gente tem aqui muitas informações preciosas sobre esse fundo. Distribuição de rendimentos por cota, 0,82. Nós temos também as vendas, né? A administradora do fundo, ela informa essas vendas. Nós temos também uma informação muito importante, que é o de crescimento e ocupação. A gente tem uma informação super interessante também, que é a da vacância. Então é importante a gente estar estudando esse relatório gerencial. Então o fundo VISC11, ele é um fundo de shopping centers. O portfólio do fundo é composto por participação em 20 shoppings em 12 diferentes estados, administrados por 10 administradoras distintas, totalizando mais de 240 mil metros quadrados. Olha só, então esse é um fundo que tem um grande patrimônio. Aí aqui você tem alguns shoppings que está aí dentro do patrimônio desse fundo. Nós temos o Shopping Iguatemi, o Ribeirão Shopping, Shopping Granja, o Minas Shopping, quem é de BH aí, ó, se você é de BH e investe em fundos imobiliários e tem alguma cota do VISC11, você pode dizer que pelo menos um tijolinho lá no Minas Shopping pertence a você. Enfim, o patrimônio desse fundo é um patrimônio muito grande. Você tem aqui a divisão por estados, né? Onde esses shoppings estão. Então nós temos aqui informações completas. É importante você estudar cada detalhe do relatório gerencial. Eu já analisei previamente, senão esse vídeo ia ficar longo demais, mas é importante você estar analisando aí cada detalhe do relatório gerencial. Então esse site, Status Invest, é um site que eu gosto muito e como eu disse, você tem várias outras informações. Aviso aos cotistas de rendimentos e amortizações, você tem os fatos relevantes, quando acontece algo realmente relevante, você tem ali os fatos relevantes, onde você pode estar analisando o que ocorreu, o que aconteceu com determinado shopping. Como eu disse, para mim, essa é uma oportunidade. Então, eu vou destinar aí um percentual do meu aporte de fevereiro para esse fundo, o VISC11. Então, vamos lá para a tela do meu celular, onde a gente vai fazer a compra dessas cotas.
Então eu estou com a tela do Banco Inter aberta aqui, nós vamos vir em investir, aqui nós vamos vir em renda variável e aí nós vamos vir em home broker. Infelizmente, no momento de gravação do vídeo, eu esqueci de dar o play aqui para gravar a tela do celular e a gente não gravou no momento que a gente comprava as 5 cotas de VISC11, foi o número de cotas aí que a gente adquiriu. Mas nós podemos vir aqui em ordens que a gente vai ver essas cotas aí. Então VISC11, quantidade 5 cotas, no momento que a gente comprou elas estavam sendo negociadas a R$ 102,55 e já está executada, né? Ou seja, já foi comprada. O segundo fundo que a gente vai investir aqui é o KNCR11. Este é um fundo que, se você descer aqui, você vai ver a informação. Ele é de papel, é um fundo de papel, tem um tipo de gestão ativa. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 98,64. O seu valor mínimo nas últimas 52 semanas foi de R$ 96,50. O seu valor máximo atingiu R$ 103. O dividend yield é interessante, 13,36% ao ano. Então esse fundo a gente vai usar aí as duas estratégias, tanto de rentabilidade quanto de valorização da cota. Porque se viermos aqui embaixo, a gente vai ver que ele está com um PVP aí de 0,98, quase 1, mas vemos aí uma oportunidade de uma valorização a longo prazo. Nós temos aqui uma liquidez média diária incrível, interessantíssima, então nós podemos ficar tranquilo nesse sentido. E os últimos pagamentos desse fundo, nós tivemos o pagamento em janeiro de R$ 1,20, dezembro também, novembro R$ 1,10, enfim. Aqui você pode acompanhar os pagamentos desse fundo. Como eu disse, é importante você ver também o relatório gerencial, os fatos relevantes desse fundo, para você entender o portfólio desse fundo, saber quais são os indexadores. Então nós já fizemos isso e aí não vamos tratar isso nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar longo demais, já está grande, vai ficar longo demais. Então você vem aí em comunicado e você vai ver o relatório gerencial desse fundo, que tem informações que são preciosas. Rapidamente, ó, eu não resisto, você vai vir aqui no resumo da carteira do fundo, você vai ver que 98,4% está alocado em CRIs, e aí a gente tem os indexadores, 95% indexado aí ao CDI. Então é importante você fazer o estudo desse relatório gerencial quando você for tomar as suas decisões em quais fundos você vai investir. Agora, novamente aqui no Home Broker, nós vamos comprar o KNCR11. Então a gente vai digitar aqui KNCR11, vamos dar um OK. O fundo ele já vai aparecer aqui, geralmente ele aparece lá embaixo. Nós vamos entrar nesse fundo. O KNCR11 nós vamos comprar apenas 3 cotas. Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 98,63. Vamos comprar 3 cotas, vamos emitir a ordem de compra, vamos colocar aqui a nossa assinatura digital. OK. Nesse momento aí a gente efetuou a compra de 3 cotas do KNCR11. Agora nós vamos para o último fundo que nós vamos aportar esse mês, que é o GALG11. Esse fundo é um fundo de logística. Se você descer aqui, você vai ver a informação que ele é de imóveis industriais e logísticos, tem um tipo de gestão ativa. Aqui em cima nós vamos ver o valor atual, ele está sendo negociado nesse momento em R$ 8,64. Tem um dividend yield interessante, 11,32% ao ano. O mínimo que ele atingiu nas últimas 52 semanas foi R$ 8,64, que é o que está acontecendo agora. O máximo foi R$ 9,86. Nós podemos vir aqui embaixo e ver que o PVP dele está em 0,93. Então ele tem uma oportunidade aí a longo prazo de valorização dessa cota. Tem 21 mil cotistas esse fundo, ele tem uma liquidez diária de 336 mil, e aí aqui a gente tem os dividendos. Em janeiro ele pagou 8 centavos, em dezembro ele também pagou 8 centavos, e aqui você vê todo o seu histórico. E como de praxe, a gente tem que vir aqui em comunicado e dar uma analisada no relatório gerencial. Eu já estou com esse relatório aberto aqui e aqui nós temos informações de grande relevância que você precisa estar estudando aí antes de fazer a compra do fundo que você deseja. No caso desse fundo, o GALG11, ele tem aí um portfólio com 5 imóveis, é o mínimo que eu julgo interessante para poder estar investindo em um fundo imobiliário, 5 imóveis, e a gente vê aí a distribuição geográfica desses imóveis.
Aqui embaixo nós temos informações importantes sobre esses imóveis. Aqui em cima também temos uma informação de grande relevância, que é a vacância. Então estamos com 0% de vacância nesse momento. A gente tem até o prazo, a data de término do contrato com esses locatários. Então aqui temos 2027, 2031, 2027, 2048. Então são longos contratos. Aqui embaixo a gente tem informações ainda mais precisas. Então novamente aqui na tela do celular, já com o Home Broker aberto, nós vamos adicionar esse fundo, que é o GALG 11. Vamos dar um adicionar aqui, ele já vai aparecer para a gente. Neste momento ele está sendo negociado a R$ 8,55 e nós vamos comprar 25 cotas desse fundo, que vai dar um total de R$ 213,50. Vamos clicar aqui em comprar. Vamos colocar a nossa assinatura digital e já emitimos aí a ordem de compra do GALG 11 no valor de R$ 8,54. Ela está em aberto, mas na hora que bater aí esse valor, a ordem de compra ela é emitida e a gente vai efetuar essa compra automaticamente, ok? E aí, quanto que esses fundos vão nos render por mês? No fundo VISC 11, nós compramos 5 cotas. A gente vai usar o último pagamento como base. Ele pagou 85 centavos por cota. Vindo aqui na nossa calculadora, ele pagou 85 centavos por cota. Então nós temos aí um total de R$ 4,25 para o fundo VISC 11. No fundo KNCR 11, nós compramos para esse fundo 3 cotas e esse fundo pagou aí no último mês R$ 1,20 por cota. Então nós vamos ter aí o total de rendimento de dividendos de R$ 3,60. Para o último fundo que a gente adquiriu, que é o GALG 11, nós compramos 25 cotas do GALG 11 e ele pagou aí no seu último mês 8 centavos por cota. A calculadora, nós compramos 25 cotas do fundo GALG 11, ele pagou aí 8 centavos por cota. A gente vai ter aí um dividendo de R$ 2,00 nessas 25 cotas, ok? Somando tudo isso aí, lembrando que nós já tínhamos investido em 100 cotas do MXRF11 e essas cotas vão nos dar um retorno aí de R$ 10,00. O que já nos permite comprar outra cota do MXRF11. Com mais um pouquinho, a gente compra 2 cotas do MXRF11 e aí começa o efeito bola de neve. Então é claro que esse vídeo não é uma recomendação de compra, por favor, não vai lá correr agora e comprar esses fundos imobiliários aqui. Se você estudar eles e achar que é uma oportunidade interessante para você, tudo bem, mas você tem que estudar, você tem que analisar os fundos imobiliários, tomar a sua própria decisão. Você não pode ir pela decisão de outras pessoas, porque a gente está falando do seu dinheiro. Então esses fundos imobiliários aqui, para mim, foram boas oportunidades e é por isso que eu decidi colocar eles aqui na carteira do canal, que a gente vai estar acompanhando aí ao longo do ano os rendimentos. E esse vídeo foi para mostrar para você que é fácil começar a investir o seu dinheiro. Então, se você faz ali uma boa educação financeira, administra bem o seu dinheiro ou está motivado a conseguir administrar bem o seu dinheiro, com aquilo que te sobra, você monta a sua reserva de emergência e também pode investir o seu dinheiro para você ter um retorno aí mensal dos dividendos. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative aí o sino de notificações. Toda semana eu estou trazendo vídeos aqui. Eu não sou um investidor profissional, sou amador como você também, mas eu procuro estudar muito e hoje, graças a Deus, eu consigo ter aí uma vida financeira mais saudável. E se eu conseguir, você também consegue. Basta estudar, basta ir atrás do que você deseja. Então se inscreva aí para acompanhar a nossa jornada nos investimentos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.